primeira coisa, a igreja ela não é uma construção, ela não é uma denominação e não é uma instituição com fins em si mesma. A palavra igreja ela não tem esse significado e Jesus nunca quis que ela tivesse. A palavra igreja, na verdade, ela é emprestada, né, de um termo usado no tempo de Jesus para outra coisa, que significa assembleia. Talvez até a Assembleia de Deus está um pouco mais próxima do que realmente significa o nome. Igreja significa assembleia. Então, ela nunca quis significar um templo ou uma denominação, uma instituição. Como que veio a ser formada, então, a igreja? Ela surgiu a partir dos discípulos de Jesus, através dos seus ensinamentos. E ela nasceu a partir também da pregação dos apóstolos. O interessante é que nos evangelhos, a primeira menção da igreja, logo depois que Pedro faz uma afirmação. Pedro diz que Jesus é o Cristo, ele é o Filho de Deus vivo. E aí Jesus diz, sobre esta afirmação, sobre essa pedra, eu edificarei a minha igreja. Então, a partir de Pedro, ou a partir, né, dos apóstolos, a igreja ela começa a nascer. E ela surgiu em Jerusalém, né, na capital, vamos dizer assim, no grande centro da religião, e ela foi avançando até chegar a outras cidades ao redor ali do Império Romano. Uma coisa muito interessante a se notar é que a igreja ela não foi, pelo menos no início dela, ela não foi bem vista pelas pessoas ou pelos governos que estavam ali. Então a igreja sofreu muita perseguição nos primeiros séculos e isso promoveu um fortalecimento. De certa maneira, a perseguição ela fez com que a igreja se purificasse, se tornasse mais fiel, mais forte, e ela tivesse realmente um coração voltado completamente para Deus. E isso acontece logo no começo. Mas veja aí, o ponto 3. Após o Edito de Milão, em 313 depois de Cristo, o cristianismo recebeu plena liberdade e lentamente doutrinas e práticas contrárias ao ensinamento de Jesus foram ganhando lugar na igreja. O cristianismo ele começou a ser aceito depois de um período, né? Constantino acabou legalizando depois a igreja como uma religião oficial do Império Romano. E isso fez com que quase todos aceitassem o cristianismo. E entenda quando eu falo aceitassem, não significa que todos começaram a se converter genuinamente. Não é isso. Naquele tempo, reis, eles simplesmente declaravam que tipo de religião você ia ter. E se você não concordasse, isso podia custar muito caro, podia custar a sua vida. Então, o cristianismo se tornou algo até meio banalizado. E com isso, ele começou a entrar dentro da nossa crença coisas que não são verdadeiras. São heresias, ensinamentos contrários ao que Jesus dizia. Continuando aí, no ano de 375 foi instituído o culto aos santos. No ano 431 instituiu-se o culto a Maria. Em 503 surgiu a doutrina do purgatório. Em 783 foi adotada a adoração de imagens e relíquias. Em 1090 foi inventado o rosário. Em 1229 foi proibida a leitura da Bíblia. E por aí vai. Com o poder, com a grande massa já seguindo ele cegamente, a igreja ela começou a se distorcer. E com isso entrou e mergulhou numa grande era sombria. E veja só, esse período dessa era sombria, conhecida como Idade das Trevas, que foi até o século XV. Assim, logo no fim desse século, surgiu um homem chamado Martinho Lutero. Provavelmente vocês já ouviram esse nome. No dia 31 de outubro de 1517, ele fez um grande marco. Ele afixou, né, nas portas da igreja 95 teses que eram contrárias ao indulto lá das indulgências. Que é mais ou menos assim, você vai comprar uma casa no céu, uma mansão, e para isso você tinha que gastar uma grande fortuna. Não muito diferente de algumas coisas que a gente vê hoje em dia.
Martinho Lutero ele foi contrário a isso, e ele era um monge católico, ele era apaixonado pela Igreja Católica. Tanto é que quando ele faz essa reforma, ele ainda tem algumas tendências católicas na sua própria liturgia, no seu modo de igreja, no seu modo de ser igreja. Mas ele não tinha o interesse de fazer uma coisa nova. Eu vou abrir uma igreja. Ele não tinha essa ideia. Ele queria reformar a igreja daquele tempo, e ele combateu severamente. Então, no dia 31 de outubro, que embora muitos lembram do Halloween, né, ele também é o dia da Reforma Protestante. E ele foi um homem muito marcante. Mas, talvez ainda mais marcante, ou que talvez teve uma influência muito maior do que o Lutero, pelo menos para nós, presbiterianos, é João Calvino. João Calvino, ele era um francês, né, e fez a sua grande influência foi feita em Genebra, na Suíça. E ele reconstruiu uma teologia, ele fez uma teologia sistemática muito profunda. Para quem já leu as Institutas da Religião Cristã, ou simplesmente Institutas, como é conhecida, vai perceber que ele era um homem extraordinário, muito inteligente, e ele influenciou muito nessa parte da igreja reformada, na qual nós pertencemos. A influência do trabalho de Calvino é conhecida como Igreja Reformada e avançou de Genebra para a Escócia, daí para a Inglaterra, de lá foi para os Estados Unidos. Depois de um período veio parar aqui no Brasil, onde agora sim, essas igrejas que sofreram a influência de Calvino é conhecida como Igreja Presbiteriana. Como que a Igreja Presbiteriana, então, iniciou, né, como que ela iniciou-se aqui no Brasil? Ela começou a partir de um missionário norte-americano chamado Ashbel Green Simonton. Ele esteve aqui no Brasil no dia 12 de agosto de 1859. O Simonton ele começou um trabalho e, mesmo sem saber nada de português, ele procurou o máximo aprender a língua. Ele teve um parceiro, né, o Blackford. Depois de um tempo, teve um primeiro pastor presbiteriano, que ele era um padre, chamado José Manuel da Conceição, e ele também fez um trabalho incrível, principalmente no interior de São Paulo, muitas igrejas históricas no interior de São Paulo. Então, esses três são os pioneiros, vamos dizer assim, desse movimento da igreja presbiteriana. Depois disso, voltando um pouco antes, na verdade, lá na Europa, depois da reforma, né, protestante, muitas igrejas foram surgindo. Né? Igrejas consideradas históricas são luterana, que parte, né, da ideia de Lutero, congregacional, presbiteriana, outros países é chamada de reformada, e anglicana. Essas igrejas são as consideradas históricas, são as mais antigas. Depois da reforma surgiram os batistas e os metodistas. A partir do século XX surgiram os pentecostais. Uma coisa legal da gente frisar. Até o início do século XX, a igreja presbiteriana era a maior denominação cristã no Brasil. Era a maior. Até o começo do século XX. A partir do meio do século XX em diante, surgiram então outros movimentos de outros tipos de igrejas, principalmente as com ênfase nos dons do Espírito. E aí sim, veio a Assembleia de Deus, Congregação Cristã, Quadrangular, e por aí vai. Agora, mais recentemente, no final do século XX e tal, surgiram as que são denominadas neopentecostais. Essas aí já têm ênfase nas curas, na prosperidade, na libertação. Essa é as três tendências mais fortes das igrejas neopentecostais. E aí tem alguns exemplos, né? Igreja Apostólica Renascer em Cristo, Universal do Reino de Deus, Internacional da Graça, e agora também, um pouco mais recente, mas nem tanto, Igreja Mundial do Poder de Deus, e tem tantas outras que vocês devem saber. Muito bem. O que a gente pode extrair desse início, então, da igreja e como que ela veio a ser até agora? Bom, como eu disse, igreja ela não é uma denominação, pelo menos no sentido mais pleno da palavra. Então, a igreja de Jesus, ela é todas essas
que tem algum tipo de fidelidade e segue os mandamentos de Jesus. Mas, dizendo de maneira separada, como que a gente pode ver a igreja? Primeiro, todas as igrejas, de fato, elas têm defeitos. Todas. Quando eu falo todas as igrejas, é que eu estou me referindo às denominações em si. Só que, assim, algumas delas se aproximam mais do que Jesus ensinou do que outras. E aqui que está a nossa grande tarefa de tentar purificar a igreja de Jesus. Como que a gente entende igreja? Tá aí alguns pontos. Primeiro, uma igreja que realmente procura ter Jesus como centro, ela leva com seriedade e profundidade a pregação e as verdades das Escrituras. Ela também vê os exercícios das tarefas dadas por Jesus, como batismo, santa ceia e discipulado, como uma prioridade. Disciplina, ela também tem a disciplina, e uma coisa que às vezes a gente teme, principalmente nos dias de hoje, a fim de promover. A disciplina é um meio de promoção da boa conduta cristã na comunidade da igreja. Ou seja, às vezes a pessoa é chamada a atenção ou é disciplinada nesse sentido. Então, são 3 premissas dadas assim tanto pelo apóstolo Paulo como Jesus. Jesus deixou para a sua comunidade, para a sua assembleia, para a sua igreja. Agora, vamos lá, ponto 13. Como o culto da igreja presbiteriana é caracterizada? Vamos lá. São 4 aspectos. Que, primeiro, a ênfase na pregação da palavra. Acho que vocês percebem isso, inclusive aqui na nossa igreja. Tudo gira em torno da exposição bíblica. As escolhas das músicas, a maneira como a pessoa que está fazendo a liturgia ela se comporta. Tudo que é feito no culto, ela tem como prioridade a exposição, na hora que a palavra vai ser ministrada. Porque a ênfase da nossa igreja presbiteriana, de modo geral, a igreja presbiteriana como um todo, a palavra é muito importante. Outra coisa, simplicidade. Levar um culto de uma maneira inteligível, uma maneira completamente compreensível, uma maneira simples. Todo mundo pode entender. Participação de todos na adoração através do louvor. A gente compreende que a gente não está assistindo um culto. A gente está participando de um culto. Todos nós. E último, músicas com letras baseadas em princípios bíblicos. Dificilmente, há grandes exceções, claro. Mas, de modo geral, a gente sempre procura ter bases bíblicas, verdades bíblicas nas letras das músicas. Como que funciona a administração da igreja presbiteriana? Primeira coisa, ela sempre vai se dar por concílios. Concílios em outras palavras, junção de grupos, de grupos de líderes, que eles tendem a direcionar o rumo da igreja. Isso serve tanto para a igreja local. Aqui temos alguns presbíteros presentes, e eles são representativos, eles representam vocês. Toda vez que a gente elege um presbítero, na verdade, a gente está elegendo como se fôssemos nós mesmos. E eles vão representar a igreja diante do pastor, diante do presbitério, que é um concílio ainda maior. Do conselho sai aqui alguns presbíteros e o pastor, que vão representar a igreja num presbitério, que é uma rede de igrejas da região, ou que faz parte de um grupo. Então, lá também tem outros presbíteros, outros pastores que vão representar. Do presbitério tem um sínodo. É bastante coisa, viu? Porque o que é o sínodo? O presbitério elege alguns desses presbíteros e pastores para representar de uma maneira mais ampla, talvez no Estado, por aí vai. E dos sínodos tem o Supremo Concílio, que é o maior órgão da igreja, o maior representante da igreja. Lá eles vão ditar, de 4 em 4 anos, os rumos, inclusive debates teológicos, de doutrinas e etc., e de costumes que a igreja tem. Então, é assim que funciona a igreja presbiteriana. Ela é representativa e ela é constituída, ela é administrada por presbíteros, por isso esse nome.
Vamos lá, então, tentar entender um pouquinho. Tem aqui alguns versículos falando sobre o presbítero, mas eu gostaria de falar sobre os 5 pontos do calvinismo, de maneira bem rápida, para a gente estar vendo. E eu vou fazer um contraste com 5 pontos do arminianismo, beleza? Aqui há muito debate, tá? Eu sei que a gente vai ficar um pouco alvoroçados com isso, porque é um assunto que traz certo desconforto às vezes. Eu, antes de aceitar e de tentar começar a entender melhor os 5 pontos aí do calvinismo, eu tinha um pouco de ranço com ele. Mas vamos tentar ver isso de uma maneira bem legal aí, tá? 5 pontos aí para a gente ver. Primeiro, que a gente acredita que os seres humanos eles estão mortos no pecado. O que isso significa? Qual que é o nome que é dado, né? É depravação total. Eu vou tentar explicar de uma maneira bem tranquila, mas é muito difícil. Não significa que o homem é completamente mau no mais auge que ele é possível ser. Tipo assim, eu sou muito ruim, eu mato pessoas, não é isso. Mas significa que você inteiro, o seu intelecto, as suas inclinações, a sua vontade, os seus desejos, tudo isso, a sua maneira de agir, ela é corrompida, completamente corrompida. Como eu disse, não significa que você é mal o mais possível que for, mas significa que você inteiro é mal. Deu para entender, mais ou menos? Isso que a gente crê, que todos os seres humanos nasceram totalmente maus, incapazes de se salvar por si mesmos. Por um outro lado, o ponto do arminianismo diz outra coisa. Ele vai dizer que nós temos capacidade de escolher o bem e o mal. Que o homem ele é livre completamente para fazer o bem e o mal. Isso, para a nossa teologia, não é verdade. O homem ele tinha certa liberdade no Éden, só no Éden. No Éden, o homem ele conseguia dizer isso eu quero, isso eu não quero. Hoje, o homem ele pode até tentar fazer isso, mas ele é incapaz de fazer isso. Porque dentro do seu coração há uma inclinação sempre que diz, você, por mais que até tente, você não é capaz de desejar o bem. Você não é capaz de desejar a salvação por si só. Isso é o primeiro ponto. O homem é completamente mau. Depravação total, beleza? Segunda coisa aí. Por causa disso, Deus tem que entrar na história e Ele salva pessoas com base no seu amor incondicional. Isso é chamado tem um nome que chama eleição incondicional. É que Deus escolhe alguns dentre todos os seres humanos decaídos e pecadores por sua graça, simplesmente porque a sua graça não leva em conta o mérito de ninguém, mas a sua graça é derramada mesmo pelos mais injustos. Isso, ao mesmo tempo que é reconfortante, traz certo incômodo para nós, né? Imaginar que Deus escolhe alguns dentre tantos ruins. Mas é isso que nós acreditamos. Que por nós vamos pela ordem, nós não podemos, nós não conseguimos, mas Deus, na sua graça infinita, elegeu alguns. Isso é bíblico, tem muitos textos que dizem isso. Por outro lado, né, a crença de que a eleição não é algo incondicional, mas ela tem uma condição. E aqui tem um risco nisso, porque eu nunca vi isso acontecer de uma forma plena, condicional, tipo, depende se, sempre o se. Se fosse depender de si, né, se a gente fosse capaz de decidir plenamente algo, faríamos de Deus, então, um refém da nossa vontade, primeiramente. E essa crença é contrária àquilo que nós acreditamos como igreja. A igreja presbiteriana acredita que Deus elegeu de maneira incondicional. Terceiro, no entanto, a morte de Jesus, e só ela é suficiente na salvação daqueles que creem nele. Isso é chamado de expiação limitada. Jesus morreu na cruz para pagar o preço e o resgate de alguns. Essa aqui também traz um transtorno, porque a Bíblia diz claramente, Deus
né, que Jesus morreu pelo pecado do mundo todo. E de fato isso é verdade. Só que qual que é a diferença? É de que, embora Deus tenha morrido por todos, apenas alguns, a expiação funciona. Somente aqueles que creram e receberam a sua vida. Já o outro lado diz que a expiação não é limitada, ela é para todos, e basta você decidir por isso. Vamos para o quarto. O quarto, a gente crê que não tem maneira de resistir ao amor de Deus, porque todos os escolhidos, eles acabam sendo convencidos pelo Espírito Santo. É mais ou menos assim. Se você é um eleito, se você foi redimido por Jesus, você não consegue resistir. Há alguns versículos que diz que Jesus, ou melhor, que Deus, ele derrete o coração dos seres humanos, assim como ele endurece o coração de alguns. São versículos difíceis, irmãos, e acho que cabe uma outra ocasião para a gente ver com bastante cuidado eles, para tirar qualquer dúvida, né? Mas o que nós cremos é que a graça é irresistível. Quando Jesus ele se demonstra para alguém, quando Deus chega até alguém, nós não conseguimos resistir na sua presença. Mas há alguns que dizem que a graça é, sim, irresistível e que nós podemos lutar contra a vontade de Deus. Então, como igreja, nós cremos nisso também, que a graça de Jesus, a graça de Deus, o amor de Deus, ele é irresistível. Nós somos convencidos pelo Espírito Santo de que Deus nos ama. Por último, por causa disso tudo que a gente já viu, a obra de Deus no coração do crente, ela é evidente e ele é um progresso até o dia em que Cristo voltar. Isso é chamado de perseverança dos santos. Nós não cremos que uma hora nós estamos salvos, em outra hora não. Imagina como seria isso, né? Pensei mal, pensei besteira, falei bobagem, Jesus volta. Nossa, agora fui para o inferno. Nós não cremos nisso. Nós cremos que aqueles que estão em Jesus são salvos. E isso é uma coisa bem interessante da gente frisar. É importante frisar isso aqui. Os salvos em Jesus, eles não têm uma vida dissoluta. Okay? Eles não vivem uma vida de pecado. Não. Aqueles que são perseverantes em Jesus, eles têm uma vida reta. Porque às vezes é uma denúncia que há contra a igreja presbiteriana é que, vocês creem que tudo bem, vocês podem fazer o que quiser, que vocês serão salvos, né? Porque a graça de Deus basta sobre vocês, então vocês podem viver uma vida torta que não tem problema. Não, não é isso. Pelo contrário, nós cremos que por causa do amor de Deus que nos escolheu, nos salvou e nos predestinou para a vida eterna, nós temos uma conduta reta diante de Deus. Reta, sempre. Mas há outro lado que pensa que sim, nós podemos perder a salvação. Se vivemos, de repente, pisamos na bola com Deus, Ele voltou, fim da história para você, game over, deu mal, deu ruim. Nós não queremos nisso. Recapitulando, então nós cremos em um Deus que salva seres humanos, embora estejam no pecado, e esses seres humanos estão imbuídos completamente no pecado. Mas Deus, no seu amor infinito, salva eles de forma incondicional. E que a morte de Jesus, e só ela, é eficiente na salvação dos que creem nele. E não há quem possa resistir um amor desse, uma vez que foram escolhidos e são capacitados pelo Espírito Santo a crerem em Deus. E essa obra no coração é evidente e de uma forma eficiente até o dia em que Cristo voltar, nos tornando perfeitos nele. Bom, é isso que eu ia dizer. A aula basicamente diz, de maneira panorâmica, essa é a história da nossa igreja, de como ela veio a ser a igreja presbiteriana do Brasil, e naquilo que a gente crê um pouco, né? A teologia calvinista, esses 5 pontos aí. Vale a pena um dia a gente trocar ideia aí um pouco mais, né? Para aqueles que têm um pouco mais de relutância ou dúvida. Dúvida genuína também existe, eu tinha várias, e tenho ainda, porque assim, a gente não compreende tudo de Deus. Isso aqui é uma coisa importante. A gente não consegue abarcar na nossa mente limitada a maneira como Deus trabalha, a salvação dele, a maneira como ele demonstra o seu amor, ou as coisas da vida. Mas essa aqui é uma maneira da gente tentar, né, de alguma maneira inteligível e lógica, a gente entender
o que Deus está tentando ensinar para a gente, o que Ele deixou. Depois a gente pode conversar um pouquinho mais, mas eu gostaria de estar orando e lendo aí para vocês o versículo que a gente vai memorizar, que é um versículo também totalmente pautado na nossa teologia. Aí, ó. Vê aí, 1 Pedro 2, 9. Vamos ler todo mundo junto? Bem forte? Vamos lá? Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Amém. Vamos orar, meus irmãos? Obrigado, Jesus, pelo seu amor incondicional, pela sua maneira de agir, independente, Deus, de nós. O Senhor é maravilhoso, Pai. Nós não poderíamos jamais chegar até Ti, porque somos incapazes e maus, Deus. Mas o Senhor nos amou de uma maneira plena e nós Te louvamos por isso. Te louvamos porque o Seu amor é realmente infalível. E não há nada e ninguém que possa Te arrancar de Suas mãos, Deus. Bendito é, Jesus, porque nenhum poder do inferno ou qualquer outro poder pode nos separar do amor de Cristo. Nós estamos escondidos em Ti, Jesus. E Te engrandecemos porque o Seu amor é realmente incrível. Não existe nada comparado ao Senhor. Que o Senhor abençoe a cada um de nós. Que possamos compreender, Deus, de uma maneira um pouco melhor aquilo que o Senhor ensina, aquilo que o Senhor faz em nós. E guardar isso no nosso coração, Deus. Queremos ser, Deus, aqueles que Te amam e guardam os Seus mandamentos, Deus. Pois se não guardamos, Deus, verdadeiramente nós não Te amamos. Mas em nome de Jesus nós possamos ser fiéis ao Senhor como o Senhor é conosco. E doar nossa vida como o Senhor fez por nós. E nós Te louvamos e Te engrandecemos. Guarda a nossa vida, guarda o nosso coração, livra-nos de todo tipo de maldade, em nome de Jesus. Amém.